Então, gente, nesse contexto de apresentar a presença fiel, ele fala mais alguma coisa do que ele vê como errado, né? Então, essa tentativa de controlar a história por cristãos, ela gera muitos efeitos não desejados ou não planejados. Então, assim, a intenção era boa, a gente queria realmente reverter um processo de secularização muito extrema, de perda da dignidade da vida, mas muitas vezes a forma da gente fazer isso gera efeitos negativos. Então, ele diz o seguinte: a tragédia é que, em nome de resistir à deterioração interna da fé e à corrupção do mundo em seu entorno, muitos cristãos, e olha aqui um ponto que eu já mencionei, e cristãos conservadores de forma mais significativa, abraçam involuntariamente alguns dos aspectos mais corrosivos da desintegração cultural que eles lamentam. Gente, trazendo para o nosso contexto, né? Não sei se vocês têm percebido, muito crente assim começou a envolver muito de apoiar plano político A ou B, e no final das contas o cara está assim, xingando todo mundo, e odeia, e fala que o sujeito tem que morrer, né? Tá cheio disso por aí. Então, gente, claro, um exemplo simplório, mas que o Hunter está falando, que muitos cristãos, ao seguir esse caminho, terminam por perder aquilo que é fundamental no Evangelho, tá? Ao nutrir seus ressentimentos, uma palavra que ele usa muito, sustentando-os por meio de um discurso de negação em relação aos de fora, e, em alguns casos, perseguindo sua vontade de poder, ou seja, muitos querem realmente dominar, ter poder, não ceder espaço, eles se tornam nietzschianos funcionais, participando no próprio colapso cultural que eles tão ardentemente tentam resistir. Ou seja, gente, o mundo está muito individualista, cada um por si, o pessoal só quer poder, poder na mão, dinheiro, sexo. Aí os crentes entram nessa luta para tentar reverter isso. Mas, segundo o Hunter, se isso for alimentado por um ressentimento, sabe aquela coisa assim de ressentido, de que não, a gente já foi melhor, agora o povo está aí, vamos lá tomar isso tudo deles, né? Se a atitude não for amor, tá, e serviço, o Hunter vai falar, esse ressentimento vai tornar os cristãos, gente, a próxima geração que vai também oprimir, que vai também querer só poder, querer dinheiro, querer sexo, assim por diante. Então, assim, exemplificando, é isso que o Hunter está dizendo aqui, né? Ou seja, gente, se a motivação e a forma de engajamento não for repensada, tudo que a gente critica vai ser o que a gente vai fazer no futuro. Isso ele já tem visto, tá? Então há necessidade de um paradigma para além de resistência ou engajamento, né? De resistir ou engajar no mundo para mudá-lo. Nutrir uma presença fiel dentro da cultura para o bem das pessoas em nome de Deus. Então, gente, esse é o segredo que ele vê que a igreja tem perdido. Porque no afã de querer mudar o mundo, os cristãos pararam de servir e amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo e querer realmente o bem das pessoas naquelas áreas, tá? O Guilherme tem falado, né, a gente tem falado também no contexto de Labri muito sobre isso, que Jesus nos ensina, né, a forma de Deus dar o poder e a autoridade. Qual que é o caminho que Jesus foi? Não foi o caminho que Satanás tentou no deserto, né, de assumir o poder, de ter todos os reinos do mundo. Qual que foi o caminho? A cruz. É o serviço e a cruz. Ou seja, vou dar um exemplo de vocação, né? Imagina um cristão que fala o seguinte: as artes estão em crise, a gente tem que mudar tudo, a gente tem que dominar as artes no Brasil, os cristãos têm que formar instituições, e engajar e tirar isso dos secularistas. Aí, gente, nesse afã de querer fazer isso, a gente perde qual tipo de noção? De que muitas vezes a gente deveria ver a vocação estética como o quê? Uma forma de abençoar as pessoas. Ou seja, eu não vou lá para tomar o poder dos outros, eu vou lá para quê? Para ser uma luz, para abençoar e para gerar algo rico naquele contexto. Ora, se isso vier a levar os cristãos a ter um tipo de influência nas artes, vou dando um exemplo. Graças a Deus, né? Glória a Deus, e que isso seja bom para as pessoas. Mas o caminho é o serviço. Percebem, gente? Gente, isso é muito sério, muito real, tá? Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas assim, certa feita eu estava em Curitiba, um rapaz estava dando umas palestras, um rapaz foi lá encontrar comigo, ele é de um movimento de transformação do Brasil, enfim. E ele falou o seguinte, que ele já tinha um plano de quantos anos seriam necessários para eles tomarem a academia no Brasil. A gente fala rindo porque assim. Ele falou assim: Rodolfo, eu pensava em 20 anos, mas fulano de tal falou que no mínimo 30. Gente, e o povo nunca produziu uma teoria. Uma teoria. O pessoal fica reunindo crente dentro de igreja, tocando chofar,
achando assim que eles vão tomar a academia no Brasil e que vão ocupar essa montanha, né, de influência. E eu olhei para ele e falei assim, aqui, vocês já estão produzindo teoria, tem já gente fazendo doutorado e propondo, né, sendo professor de universidade? Ele falou assim, não, ainda não. Eu falei assim, não, gente, tipo assim, vai demorar, meu filho. É uma eternidade. Jesus vai voltar, vocês não vão ter feito nada. Mas foi engraçado, porque de fato, assim, o cara estava indo para um caminho assim, de triunfalismo, de querer tomar o poder, mas assim, ele não tinha visão nenhuma de entrar naquela área para contribuir. Uma coisa que a gente fala muito, né? Se o cristão não estiver disposto a ir para uma vocação para contribuir com aquela área, com o que há de bom, né? Realmente somar, e aí isso pode vir depois a ser um tipo de influência, gente, o Hunter está certo, não sei. Ou seja, se a motivação for ressentimento e querer tomar o poder, a gente vai se perder no caminho. E muitos cristãos têm se perdido no caminho, né? Então, gente, uma citação aqui importantíssima do Hunter. O trabalho de fundamentação foi realizado, né? Ele está falando sobre a obra dele. E agora é o momento de nos mover diretamente para uma possível alternativa de entendimento, de renovação da igreja e seu engajamento com a cultura. Então, olha só, gente, o Hunter fala o seguinte, contra os paradigmas de estar na defensiva contra. Então, gente, ele é contra cristãos de serem assim, que a nossa identidade é a gente resistir ao mundo, ao que o mundo coloca, a gente aqui se separar, fazer grupos. Ele é contra esse paradigma, tá? De ficar assim alienado ali, achando assim, enquanto o mundo não me influenciar, eu estou seguro, então tá bom. Não. Outro paradigma que ele é contra, relevância para, ou seja, a gente existe para ser relevante, né? A gente tem que ser relevante para a cultura, relevante. Então, a relevância se tornar um lema, né? E a identidade, ele é contra também. Pureza que seria o lado bem mais alienado, né? Ou seja, a gente tem que se manter puro da cultura, como se isso fosse possível, né? Então, assim, a gente tem que fazer aqui o gueto gospel, né? Enfim, fazer a expo gospel, o açaí gospel. Gente, quando o negócio chega no nível do açaí gospel, acabou, né? Tem um colega, graças a Deus, se Deus é misericordioso, hoje ele está nos caminhos do Senhor, certo? Mas teve uma época que ele me deu uma desviada e falou assim, Rodolfo, cara, eu cansei, cara. Desde a minha adolescência, sabe o que eu faço no final de semana, cara? Eu vou para açaí gospel, tomar Fanta e ouvir Fernandinho. Isso não é vida, não. Eu falei assim, não, de fato, não é uma vida muito interessante, não. Mas enfim, agora ele está voltando assim mais maduro. Ou seja, gente, é isso que ele fala, né? Essa coisa de querer manter puro, fazer os guetos, ele é contra isso. Então você vê assim, ele tem um impulso de vocação, de afirmar o senhorio de Cristo, só que, digamos, ele quer de fato que a igreja repense essas motivações, sabe? E por que a gente está ali? Não pode ser ressentimento, não pode ser querer dominar. Se isso acontecer, gente, da gente ter influência, glória a Deus, vai ser para a glória dele, não vai ser para benefício de nenhum de nós também. Então, gente, qual a alternativa que ele propõe? E os termos aqui são sutis, né, gente? No inglês fica mais sutil, né? Faithful presence in, ou seja, é presença fiel né, dentro da cultura. É uma presença fiel, gente, lá onde a vida está acontecendo mesmo, tá? Então não é sair, não é ser relevante é ser fiel na cultura, onde Deus nos colocou, tá? Então esse aí é o paradigma assim, que ele propõe, que impediria os cristãos de cair nessas armadilhas, né, de querer mudar o mundo e se tornar ressentido e, digamos, se tornar promíscuo nos usos do poder, ou de se frustrar vez e outra porque as coisas não estão funcionando como deveria, né, no sentido de querer reverter esse quadro. Então, é ser fiel na cultura. É na ciência? É lá que nós vamos estar. É na política? Ser fiel na política, tá? Mas sempre vendo aquele campo vocacional como uma oportunidade de serviço às pessoas. Ora, gente, qual que é o eixo teológico do Hunter quando ele vai propor isso? A encarnação de Cristo. Então, gente, o eixo dele é encarnação. Encarnação é presença, tá? Deus revelou pelos profetas, pela lei, revelou. Mas onde que a gente realmente viu quem Deus é? Onde que a coisa fez todo sentido? Quando Deus o quê? Habitou, quando ele esteve presente. Né? Você vê, João fala isso claramente. Né? Ninguém viu a Deus, mas o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, que está no seio do Pai, esse nos revelou. Então, gente, a encarnação tem um elemento de presença muito forte. Né? Então, a presença faz toda a diferença. E ele fala, olha, o que a gente tem
tem que ser? A gente tem que ser encarnacionais. Nós temos que ser encarnacionais, tá? Então o modelo dele é encarnação. Estar nas coisas, se envolver com as coisas, mas sempre, gente, como que Jesus sempre mostrou, fazer a diferença de forma positiva naqueles contextos, amando e testemunhando da glória de Deus, naqueles contextos, tá? Mas sem essa obsessão de querer mudar tudo. Então, gente, vamos caminhando aqui para ficar mais claro isso. Então, a presença fiel seria essa vida encarnacional, que reduz a dissonância que para ele, gente, se torna cada vez maior entre o que os cristãos falam e o que os cristãos fazem, né? Então, assim, uma coisa é falar que Deus é amor, que Deus ama a todos, indiscriminadamente. Outra coisa é o povo ver a gente xingando os outros, né? Desejando que o outro morra, falando que fulano de tal que tem tal posição política não é cristão. Então, gente, isso é o que o Randa vai falar o seguinte, a gente, nesse afã de querer mudar o mundo, a gente perdeu o fundamental, né? Que é, de fato, ser luz no mundo e testemunhar da glória de Deus, amar os outros e assim por diante. E essa dissonância aí, ele fala, cada vez fica mais intensa à medida que os cristãos caminham para esse engajamento aí. Então, gente, uma citação longa, mas que resume muito do que ele fala sobre presença fiel, a gente já está caminhando para concluir. Ele diz o seguinte: isso, em resumo, é o fundamento para uma teologia da presença fiel. Ela pode ser resumida em duas lições essenciais para nosso tempo. A primeira é que a encarnação é a única resposta adequada aos desafios da dissolução, né? Sim, ele concorda que o mundo está se dissolvendo, né? Dignidade humana, valores, família, enfim. Mas a gente tem que ser encarnacional. A erosão da confiança entre a palavra e o mundo e os problemas que se seguem. Não, gente, eu pulei, né? A primeira, né? Então a primeira lição é que a encarnação é a única resposta adequada aos desafios da dissolução. A erosão da confiança entre a palavra e o mundo e os problemas que se seguem, tá? Então é isso que ele fala aqui de solução, gente. Esse distanciamento entre palavra e exemplo, palavra e testemunho. Disso segue a segunda lição. É somente da forma que a palavra se tornou encarnada em Cristo Jesus e os propósitos para os quais a encarnação foi direcionada que serão oferecidas as únicas respostas adequadas ao desafio da diferença, tá? E aqui diferença, gente, é aquele elemento de fragmentação da sociedade, né, do secularismo, muitas opções distintas na sociedade, e fala, olha, só quando a gente estiver lá e amar as pessoas e servir, e se a gente for bom naquilo que a gente faz, é que as pessoas vão começar a ver que a palavra que a gente fala faz sentido. Porque não adianta a gente tentar mudar o mundo se nesse processo a gente perde o modelo que é próprio Cristo. Ou seja, a distância entre palavra e testemunho e realidade vai se tornar tão grande que a gente vai ficar falando no vazio. Ninguém mais vai acreditar de fato. Por quê? Porque a gente não é encarnacional. A gente não está lá de fato vivendo as dores, sofrendo, servindo, fazendo diferença. Então, quando a gente falar, o povo vai querer, na verdade, que a gente deixe de existir, né? Ele continua, para o cristão, se existe uma possibilidade para o florescimento humano em um mundo como o nosso, ela se inicia quando a palavra de Deus se torna carne em nós. É incorporada em nós, é colocada em ação por meio de nós. E, ao fazê-lo, uma confiança é forjada entre a palavra falada e a realidade a qual fala. Isso para ele é fundamental. As palavras que falamos e as realidades em relação às quais nós, a igreja, apontamos. Em tudo, presença e lugar importam decisivamente. Então, está dando para pegar aqui para onde ele caminha, né? Abaixar o padrão, abandonar essa visão de querer mudar o mundo, não agir por ressentimento, confiar que a história está nas mãos de quem? De Deus. Sim, não ser ansioso, de falar, se a gente não fizer isso, o mundo vai acabar, a civilização. Então, gente, são pulsões que a gente tem, muitas vezes até honestas, mas o Hunter chama atenção para um ponto muito interessante. Se esse espírito, digamos, for a motivação das ações dos cristãos, a gente vai acabar, gente, replicando aquilo que o mundo já está fazendo. Buscar poder pelo poder, dinheiro, riqueza, aí acaba que isso tudo vira um quê? Uma tentação para a igreja, e exemplos históricos abundam quanto a isso, né? Então, para ele, o cultivo do bem deve ser o fim, tá? O bem em Deus. Ou seja, fazer o bem onde quer que a gente estiver. Isso pode implicar, gente, conflito, pode implicar denúncia, pode, mas é fazer isso diante de Deus, o bem para as pessoas, né? E não a busca do poder para controlar as coisas deve ser o foco na cultura.
Então aqui, gente, mais uma citação importante, né? Deixe-me finalmente enfatizar que qualquer bem que for gerado pelos cristãos é apenas o resultado prático de se importar com algo para além do bem criado. Ou seja, gente, por exemplo, se a gente vai numa comunidade carente e acaba beneficiando as crianças ali, o Hunter vai falar o seguinte: olha, isso gerou benefício para as pessoas? Sim, mas geralmente, por que esse benefício foi criado? Porque a gente estava querendo o quê? Servir a Deus, de fato. Ou seja, se Deus não for o nosso horizonte de inspiração, de motivação, de força, dificilmente a gente vai conseguir fazer o bem, né? E esse bem pode ter várias formas. Pode ser uma obra de arte, uma teoria científica, pode ser uma proposta educacional, a forma que a gente educa os nossos alunos e assim por diante, tá? Que educa os filhos. Se existem consequências benevolentes para nosso engajamento com o mundo, em outras palavras, isso se dá precisamente porque esse não está enraizado em um desejo de mudar o mundo para melhor, mas ao invés disso, porque isso é uma expressão de um desejo de honrar o Criador de toda bondade, beleza e verdade, uma manifestação de nossa obediência amorosa a Deus e um cumprimento do mandamento divino de amar nosso próximo. Percebe, gente? Então o Hunter fala o seguinte: olha, a gente tem que voltar para o básico. Amar a Deus, servir. E isso inclui estar na cultura. E aí, gente, nessa parte do livro, ele dá vários exemplos inspiradores que ele encontrou de presença fiel. Os exemplos são muito interessantes. É assim, por exemplo, um cara numa empresa automobilística que era cristão e que criou uma forma de relação patronal com os empregados que gera benefício para os trabalhadores, lucro para a empresa, ou seja, a empresa ganha mais lucro, gera inspiração para quem trabalha, gera prosperidade e bons serviços e produtos também criados pela empresa. Então, dá vários exemplos desse tipo, né? Empresários, artistas, gente na mídia, pessoal na área de filme. Mas todos esses exemplos, o que é interessante é a motivação de fato da pessoa que está ali, ou dos grupos que estão ali, é de realmente abençoar, servir, de realmente fazer o bem naqueles contextos, em temor a Deus. Ora, gente, então um último ponto aqui é: há uma necessidade, segundo o Hunter, de mudar toda a linguagem, gente, em relação ao engajamento cultural. E isso, em consequência, tomei uma atitude diferente. Isso aqui é muito forte, tá? Muito forte. Eu conheço vários amigos meus aqui, achariam isso aqui, digamos, forte demais. Eu chamo a atenção para isso, porque tenho argumentado por todo este tratado que precisamos de uma nova linguagem para entendermos como a igreja deve abordar a cultura. É essencial, ao meu ver, abandonar, de uma vez por todas, toda linguagem como redimir a cultura, avançar o reino, construir o reino, transformar o mundo, reivindicar a cultura, reformar a cultura, mudar o mundo. Só isso aqui, eu acho que metade dos ministérios aí que lidam com cultura já viu estar em problema, né? Cristãos tendem a abandonar tal linguagem, pois ela carrega consigo muito peso. Ela implica conquista, tomada de domínio, o que, a meu ver, é precisamente o que Deus não quer que busquemos, tá? Pelo menos, não em qualquer sentido convencional de entendimento destes termos que vemos no século XX e XXI. Então, gente, o que ele propõe é o seguinte: cristãos podem de novo ter influência? Podem, mas não será ou não pode ser por uma via de querer dominar, de querer tomar esse poder. A gente exerce domínio? Sim, mas para ele é o domínio nesse sentido, de servir, de querer fazer coisas boas na cultura, no contexto da cultura, abençoando quem está naqueles contextos. Tá?